Vamos de artesanato, porque hoje é dia de aprender a fazer um livro sustentável. Um livro decorativo para você, ai que graça, colocar no quarto da criançada, dos bebês, que trabalho bonito. Seja bem-vinda, é um prazer recebê-la aqui conosco hoje. Elizabeth Schauart, falei corretamente? Falou certinho. Muito bem. E hoje a ideia é esse livro aqui que você trouxe? Isso, esse livro, ele é um livro decorativo, feito com, a base dele é feita de papelão e materiais assim que você pode até ter em casa, como guardanapos, plantinhas artificiais. E ele serve tanto para você decorar, presentear. Eu trabalho com decoração, cenário, festas e assim, esses livros eu uso muito até em festas de casamento, para as pessoas escreverem, né? Só que esse ainda não está pronto, ó. Esses aqui já estão prontos. Esse que você colocou as flores. Aí a gente e dá para fazer em diversas temáticas também, festas né? temáticas, casamento. Aí a gente coloca, por exemplo, a foto dos noivos. Aniversário infantil também dá para colocar um tema da festa e os convidados escreverem uma dedicatória para a criança. Então são várias possibilidades, né? E o que eu mais gostei é que o material que você vai utilizar para decorar esse livro é muito simples, é guardanapo. Guardanapo. Guardanapo estampado. Então a partir disso você tem uma infinidade de possibilidades e vamos conversar sobre isso. Por onde começamos? Começamos pelo papelão, né? Tá. Que todos nós temos em casa, sempre vem nas embalagens. É o de caixa mesmo? De caixa mesmo. Eu procuro trabalhar com materiais que são bem fáceis, assim, o acesso para as pessoas que estão em casa não precisarem sair para comprar. É a caixa com código de barras, isso. aquela do supermercado mesmo. Exatamente. Aí, aqui no caso, o papelão, eu cortei nessa medida, né, sugestionável, mas cada medida pode ser de acordo com o que a pessoa quiser. Eu coloquei aqui 25 de altura por 18 de largura. Esses materiais e as medidas estão no nosso Instagram, @GazetaMulheres. Sim. Aí aqui, para ficar numa altura assim, numa espessura que eu acho que fica um tamanho bom, eu imaginei de colocar 10 páginas assim e 5 com essa abertura que seria tipo um nicho. Tá a gente vai fazendo e vai colando. Aqui, Pamela, eu coloquei com cola líquida mesmo, que é essa cola líquida. Colando, então. Eu vou fazer uma demonstração só pra gente entender como que eu fiz, né? Quem estiver em casa, ver que não tem nada de dificuldade, é super simples. Cola branca tradicional. Cola branca, exatamente. Aí, para facilitar, eu uso um rolinho, mas quem também não tiver rolinho pode fazer com o próprio pincel. E aqui eu vou passando a cola. Deixa eu colocar mais pra frente aqui pra ficar melhor a visibilidade, né? Eu vou passando nos cantinhos, em todo ele, tá? E aí você repete esse processo em cada uma das camadas. Cada uma. Então, primeiramente, eu vou colando todas as partes que estão sem a abertura, né, dentro. Aí fazendo a altura que eu quiser, né? Aqui no caso eu imaginei da gente fazer 10 porque é um tamanho que eu acho que fica legal, que lembra bem um livro. Isso. Aí depois que eu colei as 10 camadas, eu vou finalizando com essas últimas que são da abertura. E ele vai ficar assim, ó. Nossa, processo muito simples até agora. Muito simples, tá vendo? Sim. E quando eu vou colando, eu procuro também alinhar, porque por mais que o trabalho seja medido, mas é um processo manual, então pode acontecer de na hora de você cortar, um ficar maiorzinho do que o outro. Você vai com estilete? Aí eu corto eles individualmente com o estilete, mas depois aqui eu vou alinhando, se eu ver que tá, né, um pouquinho sobrando, antes de eu deixar a cola mesmo, eu tiro, dou mais uma cortada para poder ficar mais alinhado. Mas ainda, além disso, eu uso também a lixa. Certo. Que é, tá vendo aqui? Eu já dei um acabamento mais lisinho. Olha a diferença, eu vou até mostrar o que você lixou e o que você não lixou. Vai dando esse aspecto de livro mesmo, né? Exatamente. Vai ficando bem certinho. Aí se tem pessoas que até gostam assim, tem clientes que eu falo, você prefere que eu dou acabamento, mas tem gente que, por exemplo, vai fazer um casamento num sítio, que é algo bem rústico, pede para eu estar fazendo ele com juta, aí aqui eu nem finalizo, eu deixo ele bem rústico mesmo. Mas aí tem uma opção de eu também estar finalizando ele com os guardanapinhos, que são esses... Eu achei tão bonito isso. Ai, boa. E hoje em dia nós temos tantas opções, né, de guardanapos que viram as estampas. Olha essa composição aqui, ó. Lindo, né? De verde com pássaros, muito bonito. Como que você aplica? Aí agora aqui, o guardanapo ele tem 3 camadas, né? Aí eu tiro as camadas dele
eu deixo somente a camada que é da estampa. Para tirar a camada, eu não sei se já explicaram aqui, mas eu uso a fita crepe, sabe? Porque como ele é bem fininho, a gente vai puxando e ela vai saindo. Ah, eu não sabia desse truque. Eu já rasguei tanto guardanapo. Olha que legal. Você puxa, então. É, ó, eu puxei uma, tá vendo? Sim. Aí essa aqui que eu puxei, ela é a branquinha. Então, para também não perdermos essa parte branquinha, eu cortei elas, tá vendo? Toda branquinha. Vou só mostrar como eu fiz. Aí depois a mesma coisa, puxar com a fita crepe e vai saindo as camadas. Aí agora, como sobrou essa fita branca, o guardanapo branco, eu cortei ele e para finalizar melhor ainda, eu passei em volta da... Nossa, você não desperdiça nada. Nada. Aí então, esse papel que é praticamente transparente, você aplicou aqui também com cola. Exatamente. Ele ficou dessa forma aqui, ó. Isso. Tá vendo só? Então, esse papel, ele foi aplicado. Aí, só para mostrar que é super simples também, ó, fazer assim, aqui eu já mudei para o pincel, porque eu acho que fica mais fácil a aplicação, como ele tem essa textura, né, umas mais para um relevo mais alto, mais baixo. Aí, você vai passando aqui e coloca o guardanapo branco que ele ficou descartado. Você aplica a cola por cima também? Aplico por cima. Isso aqui a gente chama de papietagem, né? Acho que de tanto o pessoal fazer e conversar, misturou papietagem com conversa, né? Vamos papear, né? Porque quando a gente faz assim, eu dou aula também nas escolas, enquanto a gente está fazendo isso, os alunos só conversando. Batendo papo. É. Aí finalizou, depois de seco ele vai ficar assim. Lindo o efeito, né? Sim. Muito bonito. Aí me perguntam também, dá para fazer com gesso? Dá para fazer com massa corrida? Também dá. Aí eu posso colocar em cima do papel, igual esse daqui, se der para ver aqui, que eu passei um pouquinho de massa. Deixa eu inclinar. Também fica bonito. E fica esse aspecto mais forte. Isso. Mas eu gostei também só com papel. Então são várias opções assim, né, que a gente pode estar fazendo e vai dar esse efeito. E a decoração eu também colo da mesma forma? A parte da estampa? Isso, da mesma forma. Aí agora, só para eu mostrar como eu fiz a capa também é um pedaço de papel, papelão. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou cortar ela, tem as medidas tudo certinho lá no site, mas assim, é bom a gente antes de seguir as medidas que eu coloquei, também ver o tamanho que deu a colagem de cada um, né? Porque de repente eu coloquei uma medida e como o papelão pode ser mais com uma gramatura maior ou menor, dá uma diferença, tá vendo? Tem que sobrar um pouquinho. Isso. Aí é só fazer um pedaço de papelão assim, marcar onde você vai fazer com o livro, né? E aqui tem Você encapa esse papelão, então? Eu encapo. Com que tipo de papel? Papel Color 7, que eu gosto mais, ou papel cartão. Aqui dá pra ver direitinho se eu marcar aqui, como Acho que a gente sim, faz? Ó, o pessoal vai conseguir ver. Olha, aí eu coloquei, eu coloco o livro aqui, tá, sobrando um pedacinho na lateral dele e vinco com a tesoura. Aí aqui ele já vai dobrar. Aí aqui eu vou marcar também aqui, ó. Aí para eu vincar, eu pego o livro, coloco aqui e marco aqui também. Ou seja, é um artesanato que você faz sem ter muitos materiais. Exatamente. É uma tesoura, cola branca e papel. Isso, daí eu marquei aqui. Depois que eu marquei aqui, eu vou com a parte do papel Color 7 e vou colar ele, como você tá vendo. Também não tem segredo, é só pegar Você quer que eu faça a demonstração? Sim, são duas folhas, né, que você sobrepõe? Isso, aí eu passo a cola aqui, toda nele, tá vendo? Uhum. E sempre essa camada bem fininha, né? É bem fininha, não precisa ser muita, não. Esse papel, ele não costuma dar bolhas, porque se for um papel com uma gramatura muito fininha, ele costuma dar bolhas, aí fica mais difícil na hora de você deixar ele bem lisinho, né, a textura dele. Estou fazendo aqui só para o pessoal entender certinho como que vai ficar. Aí o papel eu coloco aqui e coloco agora o papelão em cima com essa borda sobrando um pouquinho em todas as laterais, tá vendo? Sim. E aí você dobra pra dentro. Isso, aí só no cantinho que a gente tem um segredinho pra dobrar, pra ele não ficar assim torto, né? Eu faço primeiro a quina, eu dobro aqui, ó, faz uma orelhinha nele, né? E aqui você vem fazendo a cola em volta dele todinho.
nas duas bordas. Eu vou fazer aqui só para o pessoal entender, né? Que na hora de você dobrar, olha, ele vai ficar certinho. E aí o acabamento fica bem bonito. Bem bonitinho, tá vendo? Isso aqui dá pra gente fazer caixinhas em casa, caixinhas surpresas. Eu já fiz muita caixinha assim, usando papelão que ela abre, já viu? Ai, fica tão bonito. Fica. Acho lindo. E aí aqui por cima você coloca outro Aí papel. eu coloco outro papel. Aí esse papel, ele não sobra, ele dá certinho a medida, tá vendo? Na hora de você dobrar. Você corta ele um Eu pouquinho corto menor. o tamanho certinho. Daí quando a pessoa for colar aqui, vai ficar um acabamento perfeitinho. Aí fica desse jeito aqui, Isso. ó. Olha o acabamento aqui. Fica a dobradura de baixo e esse acabamento perfeito. Isso. Muito bonito. Obrigada. Tem que esperar um tempo para secar antes Não, de a cola seguir os branca ela passos ou seca é na hora? rapidinho. Aí agora aqui, por exemplo, vamos tirar a cola aqui, porque eu não vou usar ela precisamos ainda, mais? vou usar ela ainda, mas por enquanto não, porque são várias etapas, né? Aí aqui o livro já tá colado, já tá com essa partezinha que eu tinha feito com guardanapo. E pra gente colar ele aqui, eu posso usar cola branca ou posso usar cola quente, porque aqui no caso eu vou usar cola quente porque vai ser mais rápido, né? Mas tanto faz. Mas tanto faz, dá pra usar com a cola branca também. Aí você vem aqui e centraliza ele, que sobra um pedacinho aqui e um outro aqui, tá vendo? Aí fez aqui. E aí, pra gente tampar essa partezinha, eu também colo um papel que chama papel canson, que ele tem a gramatura mais forte do que o papel sulfite, né? Então você cola esse canson antes da estampa do guardanapo. Isso, pra poder dar esse acabamento melhor. Aí eu venho aqui e corto, já meço certinho o nicho. Eu deixo ele até um pouquinho maior do que o nicho que eu fiz com papelão. E aqui eu gosto de colar com a cola branca, porque se eu colocar a cola quente, ela pode dar alguma diferença no relevo, né? Porque a cola quente você não consegue colocar ela em tudo, né? E assim fica bem lisinho. Aqui fica bem lisinho. Então daí você faz de novo com o rolinho e aqui ele seca bem rápido também. Aí vem aqui e coloca bem certinho onde você quer. Essas medidas todas a Beth já Isso. facilitou pra gente no nosso Instagram, tá? Aí aqui também eu poderia colocar a cola branca, mas só pra gente facilitar o processo aqui, eu vou fazer só pra vocês entenderem como que é, mas pode usar a cola branca, tá? Só que daí eu teria que estar segurando melhor, esperar um tempinho mais pra ele poder ficar no lugar certinho. Então todo o trabalho não precisa de cola quente. Não precisa. Aí aqui, segura um pouquinho para ele secar. Pode ser que ele não seque totalmente ainda agora, né, na hora que eu abrir. Mas aqui a gente vai tentando... Deixa eu Tá segurar vendo? um pouquinho para você enquanto Isso. você seca. Eu até trouxe uns cordãozinhos que se quiser também depois fazer um acabamento, depois eu vou mostrar para você ver, tá bom? Aí agora o que a gente vai fazer? O processo de colocar os guardanapos. Certo. Como eu falei para vocês, tem as opções de cada festa temática, né? Se fosse um casamento, por exemplo, nós poderíamos usar essa estampa com aliança. Super bonito. Se for uma festinha de safari, nós poderíamos usar aquele que era o floresta, né? Até para uma festa infantil daria para colocar uma foto ali no Também centro. uma foto. Eu trabalho muito com personagens, sabe, de biscuit. E dá para fazer também um bonequinho, colocar aqui dentro. Eu fiz um leãozinho para uma festa do safari, ficou lindo. Aí coloquei as plantinhas. Aí o que a gente faz aqui? A gente vai cortar o guardanapo para colocar aqui, né? Eu vou ver aqui o tamanho, acho que teria que ser mais ou menos aqui para o passarinho aparecer, né? Que aí as sobras você corta. Aqui, por exemplo, do nicho, eu vou cortar ele. E é tão fininho, né? Porque você deixou só uma camada desse Só papel. uma camada. Aí aqui você corta e ele vai acabar. E para ele finalizar também melhor, você pode passar o rolinho em cima dele. Olha. Dá até uma textura bonita. A gente costuma falar que nós estamos imprimindo, né? Quando você trabalha com guardanapo, você está imprimindo. Porque é uma estampa que você coloca e é uma impressão. E na contracapa você segue com a mesma estampa. Isso. Tá vendo? E dá pra ir brincando com várias Isso. texturas e vários guardanapos Isso. diferentes. Aí eu vou passar para aquele ali que eu já fiz. Tá certo? Olha, aqui, por exemplo, eu já coloquei todo. E pra gente colocar as plantinhas é super simples. Eu faço um furinho com a própria tesoura, ó. Com a própria tesoura, você vai fazendo vários furinhos para você ver que não vai ter... Aqui a sua plantinha. A plantinha e o alicate, né? Eu gosto muito de trabalhar com a suculenta também. Ó, você corta.
E aí vai encaixando. Vai encaixando. Pode colocar a cola se você achar melhor para não perder a fixação. Olha, acho que essa aqui fica bonita, né? E a gente vai colocando aleatoriamente, só combinando bonito. as cores. Isso também para maternidade, né? Também lindo, né? Quadro de maternidade. Nossa, muito bonito. E um trabalho realmente sustentável. Sim. Aqui a gente só usou papelão, cola Sim. e guardanapo. Sim. Gostou? Adorei. Nossa, parabéns mesmo, muito bonito. E se você quiser escrever alguma mensagem, pode usar uma caneta. Eu até escrevi ali, sabe? A caneta marcadora. Aqui na frente, deixa eu mostrar para o pessoal de casa. E aqui ó. assim, Pamela, eu terminei, tá? Floresça. E aqui também é guardanapo, essa estampa que você utilizou? Também. Só que você cortou ele menor. Eu cortei ele menor, eu fui Parece recortando. que você fez uma aquarela. Uma pintura. E daria para colocar uma outra página, como você fez aqui também, né? De Também. repente, para alguma mensagem. Isso. E essa composição de flores ou de algum objeto que você colocasse nessa moldura. E aí, falando em porta-maternidade, olha algumas opções aqui embaixo. Que bonito trabalho, Beth. Olha Obrigada. isso. Esse foi o tema da minha porta de maternidade, que era Ursinho Aviador. Que é um clássico, né? É muito de meninos. delicado, sim. Muito bonito. Que trabalho lindo. Muito E obrigada. a contracapa você pode também usar outras cores, como você fez nessa, com mais flores ainda, ó. Sim. Então aqui, a partir dessa proposta, dessa ideia, dá para soltar a imaginação e criar. Parabéns. Muito obrigada, viu? E você encontra muito mais sobre o trabalho da Elizabeth, que é artista plástica, no @Beth_Decora. Beth_Decora. Volte sempre, Obrigada, Beth. Obrigada. Viu?